Hoje o meu vídeo é diferente, é direto de Lisboa, Portugal, passando aqui alguns dias para entender melhor sobre esse mercado que é a bola da vez. Deixou de ser Estados Unidos, passou a ser Portugal, várias pessoas mudando aqui para Portugal para ganhar a vida, fazer a vida. E eu estou, na verdade, por vários dias entendendo um pouco mais desse mercado, para que eu possa conhecer e trazer aí para vocês também informações sobre o mercado e oportunidades que existem no setor de franquias para quem está pensando vir para cá ou para quem já está aqui no mercado português e quer se dar bem no mercado de franquias, só que do outro lado do Atlântico, aqui em Portugal. Fica comigo que esse vídeo ficou super legal. Se você está querendo mais informações sobre o setor de franquias, conecte comigo. Eu sou Henrique Moll, sou proprietário de um dos maiores grupos do Brasil no mercado de franquias. Tem 8 redes de franquias, mais de 1.500 franqueados. E não só no Brasil, rodo o mundo buscando oportunidades, conhecendo o mercado, para que eu possa trazer aí para vocês que querem entrar nesse mercado de franquias, não só no mercado brasileiro, agora direto de Portugal, trazendo mais informações aqui. Então você se inscreva nesse canal, ative o sino, porque toda terça, toda quinta, 11 horas da manhã, independente de onde esteja, tem vídeo novo no meu canal. Quem não quer ganhar em euro, né? Uma moeda forte. Quando eu estava fazendo esse vídeo, quando eu troquei os meus reais no Brasil, foram quase um euro na verdade, para quase 7 reais. Então é uma moeda extremamente forte. Talvez seja um dos maiores motivos dos brasileiros virem aqui para Portugal. Mas esse primeiro motivo é muito importante. Eu conversei com várias pessoas aqui, mas vários brasileiros que já estão aqui há muitos anos, alguns que acabaram de chegar, outros de outros países que estão aqui migrando aqui para o mercado português. A primeira questão que o brasileiro precisa entender é que quando você vem para Portugal, a moeda aqui é o euro, mas você vai gastar também em euro, e muitos ainda ficam naquela ilusão de fazer a conversão. Ah, eu estou ganhando aqui 700 euros, aqui o salário mínimo gira em torno de 665 euros. Quando ele converte lá para o Brasil, lá no Brasil está ganhando R$ 1.200 o salário mínimo, aqui a gente está falando em torno de R$ 4.000, mas esquece que o real aqui não tem nenhum valor, ele vai gastar em euro, vai gastar pagando o aluguel da casa, da morada em euro, vai pagar os alimentos em euro, vai se divertir em euro também. Então, o primeiro erro que eu vi aqui muito no mercado é dos brasileiros pensarem que a moeda é forte, quer fazer a conversão, mas na verdade ele entende que agora ele vai estar vivendo aqui em Portugal e ele precisa ter essa mentalidade. Você tem aqui um custo de vida na parte de alimentação menor, o custo é menor. Mas o que eu observei aqui é que o custo da morada, do aluguel, ele não é barato. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo gira em torno de 665 euros. Para morar em algo que é um quartinho, vamos dizer assim, que seria no Brasil, como é que eu poderia, uma kitnet, vamos colocar assim, você vai gastar em torno de 300 euros a 400 euros. Eu não estou falando de nada de luxo, eu estou falando de uma kitnet. Então você imagina ganhando 665 euros e tendo que gastar em torno de 400 euros com a morada, com o aluguel de onde você vai morar. E depois ainda precisa sobrar com a parte de alimentos. Então essa é a primeira dica que eu dou para quem está pensando vir aqui para o mercado ou para aqueles que acabaram de chegar aqui, que é a questão de não fazer a conversão do euro para o real. Um outro item que eu observei aqui é a questão da educação. Aqui no mercado português, a educação ela está bem à frente da educação que existe no Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje as crianças, os adolescentes saem já falando português, inglês, espanhol e muitas escolas até o francês. Porque aqui em Portugal, você está na rua, igual eu estou aqui agora, e a grande maioria das pessoas são estrangeiros. Aqui é muito fácil, você se locomover em toda a Europa. E aí você tem um francês que visita aqui, o espanhol, o americano, o inglês.
E eles precisam ter essa educação até mesmo porque o mercado aqui de Portugal, a maior representatividade que existe na economia é o turismo. Então aqui a gente está falando de um país em torno de 11 milhões de habitantes, onde por ano recebe, na alta, claro, não na pandemia, recebe em torno de 18 milhões de estrangeiros. Então eles possuem aqui uma educação muito boa e, claro, faz com que o português, na grande maioria, tenha uma educação melhor do que os brasileiros que estão vindo aqui. Então, atenção quanto a isso. E o que isso significa, Henrique, quando você está falando de franquia, quando você está falando de ganhar vida aqui em Portugal? Que quando o brasileiro ele chega aqui, muitas das vezes ele é menos qualificado do que o português, na grande maioria. Então, as oportunidades de emprego que ele consegue não são oportunidades onde ele vai ter ali um ganho maior financeiramente falando, porque esse ganho, muitas das vezes, ele é ocupado pelo próprio português. Então o brasileiro, quando ele chega aqui, ele tem que estar disposto ao quê? A trabalhar, de arregaçar a manga, fazer realmente o trabalho acontecer e trabalhar duro. Eu vi muito aqui rodando, trabalhando brasileiro na construção civil, trabalhando chaveiro, muitos restaurantes, né? O brasileiro é carismático, então eu vi muito em atendimento ao público, até mesmo acho que pelo carisma, né? O português é um pouco mais fechado comparando com o brasileiro. Então, quando você vem para cá, aquela ilusão que você vai ganhar muitos euros, normalmente ela é frustrada. Então, é algo que eu escutei muito, o salário mínimo aqui gira em torno de 665 euros. O presidente de uma grande empresa aqui ganha 7 mil euros. Se você quiser realmente ganhar dinheiro aqui nesse mercado, você tem que empreender. Escutei várias vezes, tá? Não foi uma, duas, três, várias pessoas falando isso. Se você quer aqui trabalhar como atendente, se você quer trabalhar aqui como chaveiro na construção civil, você vai ganhar pouco. Você vai ficar frustrado, você não vai conseguir mandar dinheiro muitas das vezes para o Brasil e você simplesmente vai sobreviver, não vai conseguir viver em todo o potencial que existe nesse mercado. Então, empreender é a alternativa para quem quer ganhar mais. E aí entra essa questão de oportunidades de franquias. E aí eu aqui rodando vários dias, entendendo a questão do mercado, como ele funciona, eu comecei a entender aqui o que nós temos no Brasil, comparando aqui com o mercado português, até para entender, né, se existe potencial, se não existe. E nesse vídeo eu trouxe duas oportunidades que eu fui a fundo aqui pesquisando para você entender um pouco mais se você quer vir para Portugal e atuar dentro desses dois setores, ou se você já está aqui em Portugal e quer buscar uma oportunidade para ter um ganho maior financeiramente falando. A primeira oportunidade que eu enxerguei aqui dentro do mercado português foi o nosso famoso açaí. O açaí para o brasileiro, né, muito comum, né? Em cada esquina a gente enxerga ali uma açaiteria, uma loja que vende açaí. E aqui, rodando em Lisboa e Porto, rodei esses dois locais, essas duas cidades, já possui empresas brasileiras que estão já desenvolvendo super bem, com várias unidades aqui no mercado. Então eu encontrei aqui o pessoal da Oakberry, que é hoje líder dentro desse mercado de açaí, com várias unidades, tanto em Lisboa quanto em Porto. Encontrei o pessoal também da Açaí Concept, com algumas unidades físicas. Tem um outro pessoal que chama Gula. Vi também outras unidades, Native, várias marcas brasileiras. E esse é um produto que o brasileiro já conhece, é um produto maravilhoso, que tem um alimento saudável, com vários itens que chamam a atenção do consumidor. E o que é interessante é que o mundo está conhecendo. Então você tem um turista que vai para o Brasil e tem a experiência com o produto, que fica apaixonado. Então o mundo, os outros países estão conhecendo essa fruta que é típica brasileira, e aí faz com que a gente consiga ter uma excelente oportunidade dentro do setor de franquias. Então a minha primeira análise que eu vi aqui é que ainda tem muito para ser desbravado nesse mercado de açaí. Então montar lojas, não lojas grandes, lojas pequenas, onde você consiga estar, onde exista fluxo de pessoas. Então eu vi muita operação aqui
lojas muito compactas. Eu vou passar até algumas fotos aqui de algumas visitas que eu fiz aqui para conhecer um pouco mais dessas unidades. Em locais com alto fluxo, você tem muito estrangeiro, você tem o próprio português que gosta. E aí, uma operação simplificada, onde você vai ter ali um funcionário atuando no dia a dia, funcionando ali no período onde tem fluxo naquele local, você tem um excelente produto. E existe uma oportunidade. Uma das marcas que eu tenho lá no grupo Encontre Sua Franquia é a Greenberry, que é um sucesso no Brasil. Nós já começamos o processo de expansão para Portugal e vamos expandir esse modelo de negócio que é sucesso no Brasil para toda a Europa. Então, para quem quer ter um modelo de açaí aqui em Portugal, a minha primeira dica é o modelo de negócio da Greenberry. Já falei muito. Vou deixar um card aqui em cima falando sobre o modelo de negócio. Se você tiver interesse em trazer esse modelo de negócio para Portugal, entre em contato com a equipe comercial que eles vão passar todas as informações sobre o modelo de negócio. A gente já consegue desenvolver esse modelo da Greenberry em Portugal. Já foi feito toda a análise de mercado e toda a distribuição do produto, do açaí, já está funcionando. Então fica fácil, não vai ter nada de exportação. Ah, Henrique, o açaí vai ter que vir do Brasil para cada pedido que eu faço? Se tivesse que ser feito isso, inviabilizaria o negócio. Não, já foi criada uma distribuidora aqui para fazer o abastecimento de todas as unidades da Greenberry. Então uma oportunidade que eu identifiquei aqui, gastando sola de sapato e muita sola de sapato para entender esse mercado que a gente conhece muito bem como brasileiro, que é o mercado de açaí. A outra oportunidade que eu identifiquei aqui é o mercado de estética automotiva. Gente, eu tenho lá a Aquazero, vocês sabem, é a rede hoje nas 3.000 franquias que existem no Brasil que mais cresce. Foi a que mais cresceu em 2020, não tenho dúvida que vai ser a que mais vai crescer em 2021. São em torno aí de 700 unidades, Brasil, Estados Unidos, implantando em vários outros países. E aqui em Portugal não tem potencial não, tem muito, mas é muito potencial. É um mercado que eu diria que está 10 anos atrás do que hoje a gente realiza lá no mercado. Seja no modelo delivery, seja no modelo de lojas físicas, shoppings, prédios comerciais, lojas menores, lojas maiores, tecnologia, o serviço. Pra gente, né, que está acostumado com um padrão alto de serviço, do que a gente faz hoje nas unidades lá da Aquazero no Brasil, rodamos, mas não foi uma, duas, três, foram várias unidades. Aqui ainda, aquele conceito ecológico ainda está desenvolvendo, mas quem hoje faz no conceito ecológico, que é o que nós realizamos no Brasil, tá anos atrás, eu diria pelo menos 10 anos atrás, em questões de qualidade de serviço, produtos utilizados, experiência do cliente. E aqui ainda a gente se vê muito a lavagem com água. Para você ter ideia, a gente vê em shopping mesmo, e eu vou pedir para passar aqui no vídeo algumas filmagens que eu fiz aqui, de lava-jato mesmo, aquele posto de combustível com jato dentro de um shopping, dentro de um prédio comercial. Então você tem ali vários estacionamentos, começa a pingar água no outro estacionamento de baixo. Coisa de louco, coisa de louco. E nessa visita que eu fiz aqui, a Lisboa, Portugal e em Porto, algumas outras cidades, eu trouxe o Bruno Macedo. O Bruno Macedo, ele é o responsável técnico pela rede de franquias Aquazero. Tem muita experiência, muita bagagem, são muitos anos atuando nesse setor automotivo. E por que eu trouxe ele para cá? Para ele entender mais com relação ao mercado e ele ter uma análise técnica para entender o potencial que existe aqui. E se existia, né? Então, eu volto aqui, mas eu poderia falar, ó, esse mercado aqui não tem potencial. Tem muito. E aí eu vou fazer um vídeo com ele, eu vou pegar ele aqui, ele está fazendo um passeio aqui, conhecendo, né, esses pontos turísticos aqui em Lisboa, mas eu vou fazer um vídeo com ele ali, eu quero que ele fale um pouco da percepção dele, que já atua há muitos anos nesse setor, do que ele achou desse mercado aqui de Portugal. Confere aí. Tô com o Bruno aí, fala Bruno, o que você aí, já atua há muitos anos nesse setor de franquias, no setor aí de estética automotiva, já rodou de norte a sul do Brasil. Fala, não esconde nada para ninguém. O que você viu nesse mercado aqui em Portugal, amigo? Fala, galera, tudo bem?
Bom, como o Henrique já falou aí, meu nome é Bruno Macedo, eu tô nesse mercado aí de estética automotiva há mais de 15 anos, só que no Brasil. Para quem me conhece e acompanha minha trajetória, sabe que eu rodei o Brasil para todos os lados, nesse mundão maluco da estética automotiva, como eu costumo dizer. E tive essa oportunidade de estar aqui do outro lado do Oceano Atlântico, conhecendo um pouco desse cenário aqui na Europa, né? Na verdade, a portinha de entrada da Europa, né? Como a gente costuma dizer, que é aqui em Portugal. E o que eu posso compartilhar para vocês aqui, se tratando de estética automotiva, vamos se dizer assim que aqui está uns 10 anos atrás do Brasil nesse cenário, tá? O brasileiro é apaixonado por carro, ele é fascinado por carro. Tanto que tem dia aí, né, como o nosso sabadão, é o dia nacional de lavar o carro, né? Então algumas coisas não existem aqui. E não existem não porque não tem essa paixão, mas é porque falta muita informação. É o que eu senti aqui, essa falta de informação de como cuidar do carro. Coisa que nós fazemos muito nas unidades Aquazero. Quando um cliente chega, a gente orienta o que o carro precisa, o que o seu carro precisa para estar melhor cuidado, para ter uma melhor vida útil, para também ser valorizado. A gente sabe que os carros no Brasil aí, você compra um carro hoje, se você não cuidar dele daqui a um ano, ele é totalmente desvalorizado. Então todas essas orientações, todas essas sacadas, o brasileiro já tem. Aqui não, aqui tem um mercado gigantesco a ser explorado. De verdade, eu fiquei assim, pasmo de quantas oportunidades tem aqui nesse mercado de estética automotiva. Muita falta de informação, muito carro mal cuidado. E eu até escutei de algumas pessoas do Brasil falando, não, mas é porque o europeu não tem costume de cuidar do carro, ele não se apega. E na verdade o que eu mais senti aqui foi a falta de informação. O brasileiro ele tem um carisma muito grande, né? Tanto que a gente notou aqui em alguns lugares, na recepção de hotéis, em restaurantes, sempre tem um brasileiro, por conta desse carisma, né? Essa recepção calorosa que o brasileiro tem. E eu vejo que para o brasileiro, aqui nesse cenário, pode ser um grande diferencial. Quando o cliente chegar numa loja estética automotiva, ser bem recepcionado e orientado com esse carisma brasileiro e falar dessas orientações que eu disse sobre esse cenário no carro, da estética, eu acho que é a grande cerejinha do bolo que falta aqui. Então, para você que de repente está pensando em investir nesse mercado aqui, venha porque você vai beber muita água limpa, né? A gente costuma dizer que quem chega primeiro bebe água limpa. Só que também, uma outra particularidade, né? Eu empolguei agora, né? Falei tudo que é de bom que pode acontecer, mas tem uma coisa aqui que eu notei, que acredito que não só aqui em Portugal, mas toda a Europa, aqui eles têm uma relação de muita confiança. Então, se você tratar alguma coisa com alguém aqui, a palavra vale muito, a sua postura vale muito. Então, de repente, se a gente vier com aquele jeitinho brasileiro, aquele pensamento de dar um jeitinho, de ganhar alguma coisa fácil, de fazer um dinheiro muito rápido, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver no Brasil, essa não é a pegada aqui. Aqui você se constrói, aqui você constrói um relacionamento firmado, sólido na sua palavra e principalmente no seu comportamento. Já tiveram inúmeros imigrantes que vieram para cá com esse jeitinho, esse pensamento e acabaram se dando mal. Então, se você vier com esse pensamento de fazer dinheiro rápido, de tentar dar um jeitinho ali e aqui, isso não funciona aqui. Você vai ter que vir para fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho duro todos os dias. Eu conheci aqui inúmeros brasileiros, mas eu acho que eu vi dois apenas que se destacaram, mas porque vieram dispostos a trabalhar de verdade, a acordar cedo, a roer o osso. Eu conheci histórias aqui de pessoas que dormiram sem ter um lugar para tomar um banho quente, passaram meses tomando banho gelado. Eu conheci pessoas aqui que vieram, que trabalharam em obra, trabalharam de servente, de pedreiro, enfim, cara, assim, pessoas que realmente vieram com esse pensamento de trabalhar e de fazer a sua história aqui. Não venha com esse pensamento de reverter a moeda, de ficar um pouquinho para levantar uma grana e voltar. Isso não funciona aqui. Se você for vir para investir nesse mercado, venha de peito aberto, mas venha com a consciência que você vai ter que trabalhar muito
a seriedade e a confiança dos europeus. Se você ganhar a confiança deles, se você fizer um trabalho honesto, se você for firmado aí numa rocha sólida ali, cara, eu tenho certeza que vai ter sucesso, tá? E no que depender, tanto de mim, de parte técnica, e também do Henrique, dessa parte de gestão desse mundo de franchise, você vai estar muito bem amparado, tá? Pode contar com a gente, estamos aí dispostos a desbravar esse mercado, só que depende desse tipo de situação que eu comentei com vocês, né? Seriedade, honestidade e palavra, tá? Palavra. Não vem aqui para brincar, vem aqui para fazer o nosso nome, para fazer o nome do brasileiro muito bem feito. Não só o brasileiro, né? Qualquer pessoa, mas pega essa dica aí que eu te falei, que vai fazer toda a diferença, beleza? Agradeço aí o espaço de ter falado um pouquinho dessa experiência e espero ter somado aí. E aí, gostou desse formato de vídeo? Diferente, né? Do outro lado do Atlântico? Lembra de comentar aqui, compartilha comigo o que você achou. Comente, me dê dicas de franquias, de mercados, até mesmo, quem sabe, de países que você quer conhecer mais nesse setor, para que eu possa trazer aqui para o meu canal. Vou deixar um vídeo super legal aqui do lado, vai lá, confere, faça uma jornada, um Netflix aqui no canal do YouTube, conferindo tudo sobre esse mercado de franquias.